Cumprimento os amados na graça e na paz de Jesus. Amém. Amém. O Senhor é bom, né? Amém. Pensar quantas vezes nós aspiramos hoje, Graças a Deus. né? Quantas vezes, né? A Bíblia diz que Ele nos deu sopro de vida. Amém. Graças a Deus. E é importante que nós tenhamos sempre a oportunidade, quer dizer, tendo a oportunidade, não deixar de glorificar o Senhor pelo que Ele é, né? A Cília contando aqui, eu lembrei que diz que é importante, porque as pessoas nos têm como servos e servas do Senhor. Hoje, os 3 dias que está para mim lá no escritório, né, Letícia? Mas hoje eu fui. E eu falo assim que a gente não sabe porquê, mas Deus sabe, né? Deus sabe todas as coisas. Chegou lá, estava tudo tranquilo. E aí conversei lá e tal, depois o pai quis conversar, né? Eu acabei ficando lá, acho que mais de 1 hora. Aí oramos junto lá, foi uma bênção. Então nós não sabemos, quando nós colocamos no nosso coração um propósito de algo, o Senhor Ele se encarrega de preparar o momento que Ele quer. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor, Ele sabe todas as coisas, né? Até o mais oculto do coração do homem. E é importante a gente poder pensar, depois sair de lá glorificando a Deus, depois de orar. A pessoa, como o Senhor prepara o momento assim, né? Às vezes a pessoa não quer, outra hora não quer, mas agora o Senhor prepara um momento que, na verdade, eu até queria ir embora, que eu precisava, né? Mas eu não vou quando eu estou falando das coisas de Deus, quando eu deixo tudo para lá, né? Não porque eu queria pregar por causa de mim, mas por causa daqueles que estão ouvindo, né? E acabei ficando lá quase 1 hora, né? E eu quero glorificar a Deus por isso. Amém. Porque quando nós começamos a expor a questão do Evangelho, da veracidade da palavra de Deus, as pessoas temem, como a Bíblia diz, temem e tremem, né? Porque não tem como a gente ficar, ouvir a palavra de Deus, acreditar no Evangelho e passar despercebido, né? Mas, às vezes, os nossos afazeres, os nossos compromissos, as nossas demandas, elas nos distraem. Não no sentido de a gente ficar distraído porque não está prestando atenção, mas a gente dá muito mais importância, às vezes, a outras coisas, não é? E nisso eu gostaria de chamar a atenção uma palavra, falando de libertação, capítulo 24 de Lucas. Palavra bem conhecida, né? 24:13, seguinte 13, é uma palavra bem conhecida, mas nós vamos falar para destacar um ponto importante aqui, né? Um ponto importante para nós, nessa noite de libertação, não é que o restante da palavra não seja importante, né? Toda ela é. Mas o Senhor me deu ontem à noite, eu corri lá e escrevi, hoje eu fui buscar a palavra, uma palavra tão conhecida, mas fiquei pensando nessa palavra, né? Diz assim: naquele mesmo dia, iam 2 discípulos para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome é Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus que eles já conheciam, o mesmo Jesus que estivera caminhando com eles, o mesmo Jesus, né,
importante você frisar isso, porque aí é os discípulos de Jesus, não é? E se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados. Quantas vezes os olhos das pessoas estão fechados, não é? O Senhor está caminhando junto com a gente, nos dando o livramento, nos dando a oportunidade, né? Nos ajudando, mas os nossos olhos estão fechados. Nós às vezes deixamos o nosso ego, o nosso ser, o nosso humano sobressair, né? Nós não seguramos o nosso humano, né? E a gente não consegue ver, os nossos olhos ficam como que fechados com aquilo que o Senhor está fazendo, não é? Eu acredito, queridos, que depois que nós fazemos um compromisso com o Senhor, que nós renovamos a nossa aliança, firmamos a nossa aliança com o Senhor, como Ele prometeu que estaria todos os dias conosco, nunca nos deixaria, nunca nos abandonaria. Ele fala muitas vezes durante o dia, durante a noite, mas o negócio é que nós não estamos prontos sempre ou atentos para o que Ele fala, ou para o que Ele mostra, ou para aquilo que na verdade está acontecendo no momento. Né? Porque se Ele fala que o Espírito vai fazer você lembrar de todas as coisas, que Ele mesmo vai interceder por você diante do Pai, quer dizer, Ele está a todo momento junto conosco, não é? Mas a nossa, como a irmã leu aqui no começo, a nossa maldade de coração, como acontecia lá no tempo de Noé, no povo da arca lá, né? Deus fechou a arca por fora, né? O que aconteceu, né? O povo está endurecido do coração, acha que vai acontecer. Tem até um texto na Bíblia assim: desde quando o mundo é mundo, sempre foi assim, né? Sempre foi assim, né? Então você vai se preocupar por quê? Se sempre foi assim, né? Mas não foi assim sempre. Aqueles que realmente serviram ao Senhor, eles tiveram um diferencial na sua vida, né? E é muito importante, né? Ainda hoje, na conversa lá, né? Ele também faz a parte, cuida lá de outras igrejas, né? Esse homem, né? E ele fez umas perguntas para mim, né? Aí eu respondi, ele ficou pensando, não posso falar aqui agora, mas ele ficou pensando, sabe, nas perguntas. Por quê? Por que nós somos bem-sucedidos, né? Com uma igreja tão pequena, né? Porque a verdade do Evangelho, ela é a verdade, você não pode sair dela. E nós prestamos atenção, queridos, nas coisas do Senhor, né? Precisamos prestar atenção, porque de repente nós vamos caminhando. A Bíblia fala assim que quando 2 ou 3 estiverem reunidos no nome de Jesus, Ele está no meio deles, né? Sai aqui, eu e essa irmã conversando aqui a respeito de Jesus, ou eu e esse irmão conversando a respeito de Jesus, a promessa dele qual é? Então note, queridos, a importância de você estar falando do Senhor e estar meditando na palavra dele. Olha a importância. Porque se eu me junto, por exemplo, encontro com um irmão, com uma irmã aqui, eu cumprimento a paz do Senhor, eu falo do Senhor, você fala do Senhor, Ele está no nosso meio. Como estava acontecendo ali, porque os discípulos, eles estavam caminhando, falando de quem? E quando nós estamos falando de Jesus, acontece a mesma coisa, né? Você precisa crer, como o salmista falou no Salmo 133, né? Ele falou que ali o Senhor ordena a bênção, porque traz novidade, porque traz revelação, porque traz, né, a manifestação do seu poder. Olha quão bom e consolar os irmãos em reunião, que você esteja unido, porque ali o Senhor traz a bênção. Amém. Né? Tem algo, uma promessa para esse momento, para quando você está meditando, para quando você está trocando
assim, experiências até na sua fé, né? na sua caminhada, no seu testemunho, né? E a Bíblia diz aí que eles estavam com os olhos como que fechados. Por quê? Nós vamos entender por quê já já. Como que o inimigo fecha os olhos das pessoas, você vai entender aí. Isso é libertação, né? Para que não o conhecessem, né? Estavam com os olhos fechados, não conheciam. Vamos caminhar aí. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Né? Estavam deixando a tristeza tomar conta do coração. Preste atenção que Jesus tinha falado que ia ressuscitar. Mais para trás, nesses mesmos textos aí, você vai encontrar que Jesus já tinha aparecido para outras pessoas que ele já tinha prometido. Agora, nós somos discípulos do Senhor, e o Senhor promete algo para mim e para você. Aí não acontece, ou acontece diferente do que você esperava, aí você vai ficar triste. Olha lá a questão deles. O coração deles estava entristecidos. Sabe o que é isso, queridos? Fé fraca. Desânimo espiritual. Porque se você conhece o Senhor da promessa, você não pode ficar triste. Eu gosto muito daquele versículo lá de Romanos, que fala assim: que todas as coisas cooperam para o bem, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sempre digo assim, porque até o mal, ele contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Porque o mal, às vezes, para você, na tua visão, não é o mal de Deus. E a Bíblia diz assim que o Senhor, ele é poderoso para te dar o escape das suas tribulações. Não é? Não é assim? Ele te dá o escape, ainda que você vê com seus olhos, na sua maneira humana, na sua raiz adâmica, que aquilo está sendo contra a tua vida, mas o Senhor está no comando da tua vida, né? Talvez para não deixar você fazer o que você quer, talvez para te encaminhar, para te libertar, para te ajudar numa área, numa outra área. Então é importante a gente pensar sobre isso, né? E ele perguntou: por que vocês estão tristes, né? Por que você está triste? Olha, por que vocês estão tristes porque tem tanta notícia ruim na televisão, nas coisas? Por que vocês estão tristes porque é um rumor do desemprego? Por que você está triste porque, enfim, pensa uma coisa qualquer? Queridos, a nossa maior riqueza chama-se promessa da salvação. Aleluia. Amém. Não tem nada mais importante do que isso. Nada. E a promessa da salvação é o que deve fazer nós ficarmos no meio do povo entristecido, mas nós estamos alegres. O povo está sofrendo, mas nós estamos nos regozijando, mesmo porque conhecemos a promessa. O povo está murmurando, mas nós estamos cantando louvores. Eu digo assim, não é muito fácil chegar nesse estágio, mas é importante que você se esforce para tal. Porque você também não pode ver o mundo como o mundo é. Por isso que quando nós falamos aqui sobre embaixadores, nós somos embaixadores da parte de Cristo, nós temos que compreender claramente o que significa isso. Vamos lá. É muito bom isso aí. E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só aquele que está andando por aí peregrino em Jerusalém, que não sabe das coisas que nela têm acontecido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta. Eles sabiam quem era Jesus, né? Amém?
poderoso em obras e palavras diante de Deus. Eles conheciam quem era Jesus, né? Diante de Deus e de todo o povo. Continua. E como os principais sacerdotes, os nossos príncipes, os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Não era novidade nenhuma, queridos, para eles. Não poderia ser novidade. Porque Jesus tinha falado isso muitas vezes. O que Jesus falou para você no Evangelho muitas vezes, entende? Você precisa guardar, porque certamente vai acontecer. Então, quando alguém chama, vamos orar para que o mundo melhore. Não vá perder tempo com isso não, porque não vai adiantar, viu? A Bíblia fala assim, que passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. O que você pode fazer é você entrar como intercessor e intercessora para a sua casa, para a sua família, guardar os seus, porque o Senhor tem uma promessa na tua vida. Entendeu? Mas não vai pensar que uma igreja vai colocar o joelho no chão aqui hoje, né? Ah, mas no tempo lá que o profeta foi lá em Nínive, aquele tempo era outro tempo. Hoje a salvação é individual, apesar da promessa que existe para a nossa família, para a nossa casa. Está entendendo, queridos? Por isso que ele fala lá em Deuteronômio, fala muitas vezes para a terra que você passa a possuir, que é a sua família, que você tem autoridade, que você pode ser intercessor e intercessora. Então, é interessante a gente poder pensar nisso, né? E como os principais sacerdotes, os nossos príncipes, e os entregaram a condenação de morte e o crucificaram. Vamos lá, não era novidade nenhuma. E eu quero destacar este versículo. Agora ele vai falar o seguinte, olha, e nós, igreja, esperávamos que fosse ele que nos remisse. Pense nesse versículo, queridos. O que os discípulos estão falando aí? Como eles jogaram fora? O que eles estão falando? Olha, nós pensávamos que Jesus ia nos livrar. Nós pensávamos que Jesus ia salvar a nossa família. E agora? Mas nós cristãos, muitas vezes, Senhor, eu esperava que o Senhor fizesse uma coisa nova na minha vida. E agora? O que eu vou fazer? Sabe, queridos, é você que tem que fazer, não é Jesus. Ele já fez. Ele já fez. Agora, os discípulos aí conheciam a palavra, mas não criam, porque você nota que eles conheciam a palavra, deram a entender aí que eram conhecedores da palavra, mas não criam, não estava no seu coração, a palavra não estava gravada nos seus corações ainda. A palavra do Senhor precisa estar no nosso coração, na nossa boca e no nosso coração. Entende? Quando a palavra diz essa é a palavra da fé que nós pregamos, é exatamente isso, ela tem que estar gravada em nós, porque ela é a arma que nós usamos para nos defendermos dos nossos inimigos. Entende? Agora, se nós estamos vivendo numa igreja, conhecemos a palavra de Deus, dizemos que conhecemos Jesus, ou até que já conhecemos alguma coisa da promessa, mas agora, é o mesmo que você hoje ouviu falar, por exemplo, da volta de Cristo. Você diz, olha, eu não sei se isso é verdade. Ei, peraí, você tem dúvida disso? Eu não tenho nenhuma, porque isso vai acontecer. O amor de quase todos se esfriariam nos últimos dias. A cada dia
o amor vai se esfriando mais. Você quer que a sua família tenha amor, viva bem, ame e dá o seu sinal de amor para que você possa receber isso e ela possa ser uma pessoa que vai viver melhor no mundo. E ainda que não viver melhor, mas tem salvação. Porque nem sempre quando você está amando e pregando a verdade, você está vivendo bem, né? Não é isso? Então, é interessante você pensar nisso, né? E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Né? Mas agora, sobre tudo isso, né? Agora tudo que aconteceu, Senhor, a tua promessa foi essa, mas agora o que aconteceu? Como é? Né? De repente você diz, meu filho está preso, não está preso, presa. Está guardado. Porque preso, queridos, depende de que lado você está. O preso está lá. Preso. Ele não pode ser mandado, você não pode entrar lá. Ele está preso também. Né? E às vezes não está preso, às vezes está guardado por um tempo para ter defesa. Nós precisamos entender essas coisas, para que a gente não questione. Porque de repente você vai ver um homem de Deus, uma mulher de Deus preso, só está preso. Olha lá um fulano preso, um pastor, um líder, um cristão preso. Você não sabe se o Senhor está guardando ele lá dos perigos, lá dentro? Como é que você vai falar? Né? E muitos dos filhos de cristãos, né? Nós temos o testemunho daquela irmã lá da igreja do Carlos lá, né? Testemunho lindo daquela senhorinha lá, né? Quando ela veio lá para a igreja chorando, quando nós começamos a trabalhar ali com ela, quando ele ainda na casa do Carlos ainda, né? A irmã sabe disso aí, né? E ela orando, e aí não tinha jeito, não sei o que, e ela crendo na palavra do Senhor lá, por causa do filho preso, o Senhor libertou, o filho saiu, né? E está firme com o Senhor. Deus tem seus propósitos. Porque quando não é assim, é morto por uma outra coisa qualquer, por uma, sei lá, né? Então Deus tem os seus propósitos. Nós não podemos questionar a Deus. Nós temos que ter a certeza que nós não andamos por aquilo que nós estamos vendo. Né? Quando a Bíblia diz assim, a fé, ela é um firme fundamento das coisas que eu não estou vendo. Eu não estou vendo, mas eu creio que vai acontecer. Né? Eu não estou vendo que a coisa vai ficar boa, mas vai, para mim. Né? Eu não estou vendo isso, mas eu creio que vai fazer assim, que vai ser assim. E a Bíblia diz que aquilo que é impossível para o homem é possível para o Senhor. Não é? É a medida da nossa perseverança, daquilo que nós cremos na palavra de Deus, naquilo que a palavra diz. Sabe o que? De viver alegre, nós temos que ser felizes com aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Porque se nós andamos no curso da palavra de Deus, né? Ainda comentando com alguém hoje, né? Às vezes a gente vai, uma pessoa que prega o evangelho, que está na palavra do Senhor, às vezes fica meio jururu um pouquinho, porque é humano, né? Mas de repente, alguém diz, olha, pastor, olha Cida, olha, irmão, irmã, né? Ora para mim, você fala assim, meu Deus, orar por você, eu estou precisando, né? Mas o Senhor disse que é dando que se recebe, né? É dando que se recebe, é maior prazer em dar do que em receber. Então, de repente, o Senhor traz até aquela pessoa para você orar, para o teu coração se alegrar. Aquela pessoa que está com problema, ela acaba sendo o motivo de você chegar-se aos pés do Senhor, porque ela pede uma oração para você. Que bênção, né? Até o problema do outro abençoa a tua vida. Né? Quando você toma uma posição. Por isso, queridos, que se você vai visitar alguém, você vai falar da palavra, o pouco que você conhece, você vai receber bênção. Amém. Por quê? Porque você
né, vai alegrar o teu coração naquilo que você vai ensinar, pregar o Evangelho, falar, né, comentar alguma coisa do Senhor, né? E então diz assim, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Vamos lá. É bem verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. Amém? Hoje quem são os anjos que diz que ele vive? Nós. Aleluia. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. Vamos lá. E ele lhes disse: ó nécios, ó incrédulos, olha, nécios e tardios de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Até aqueles homens ali, né? Os profetas já tinham dito isso daí, ó. Eles tinham ouvido. E nós já ouvimos todas essas coisas. E nós já ouvimos a respeito da salvação. Nós já ouvimos a respeito da ressurreição. Nós já ouvimos a respeito da nova Jerusalém celestial. Nós já ouvimos tudo que o Senhor disse. E o Senhor podia dizer: ó nécio de coração, que coração duro vocês têm. Porque já ouviram, mas não creem. Não é? Que coisa, não é? Tudo que os profetas disseram. Quando eu falo aqui, meus queridos, que a melhor coisa que existe, a melhor maneira de conhecer Jesus é conhecer as profecias sobre Ele. Eu falo muito isso em muitos lugares. É conhecer as profecias sobre Jesus e o cumprimento das profecias. Porque é algo fantástico você não conhecer apenas uma história de uma pessoa que está viva, mas de uma pessoa que vai nascer, não é? Uma história que está sendo contada de alguém que vai existir e que as profecias vão se cumprir sobre ela, não é? É algo realmente fascinante, né? Todo mundo deveria de conhecer, fazer um estudo de todas as profecias sobre Jesus e o cumprimento de todas as profecias, não é? Continua, por favor. Ele faz uma pergunta de: porventura não convinha que o Cristo padecesse? Estava escrito que o Cristo padeceria essas coisas e entrasse na sua glória? Não estava tudo escrito isso? E o que está escrito para mim e para você hoje? Vai mudar? Não. Continua. E começando por Moisés, olha lá, e por todos os profetas, explicava-lhes o que nele se achava em toda a Escritura. Ele explicava o que de Jesus estava escrito. Quer dizer, essa pessoa conhecia todas as Escrituras, conhecia todas as profecias sobre Jesus, né? Quando você vai ver, por exemplo, Pedro pregando lá em Atos, né, em João, você vai ver que eles falam também assim, né? Olha, isso aqui foi assim, assim, né? E é interessante isso daí. Continua, já vamos até o 30 aí. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe, e eles os constrangeram, né? Inquietaram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Jesus espera um convite. Jesus espera um convite.
quando nós convidamos Jesus. Ele não rejeita o convite. Maravilha, não é? E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhes deu. Eles eram discípulos, lembra disso, tá? Então, abriram-se-lhe os olhos e conheceram, e ele desapareceu. Eles haviam estado com Jesus, Jesus já tinha ministrado, já tinha partido o pão com eles, eles conheciam, e Jesus se manifestou ali. Então, o que queremos trazer, queridos, com essa palavra tão conhecida, é uma palavra muito conhecida, esses pontos importantes que nos chamam a atenção, para que nós não deixemos essas falhas acontecerem em nossas vidas, tenhamos a certeza, né? Possamos estar aí estudando sobre as profecias, sobre aquilo que a palavra diz, até porque a Bíblia diz que Jesus falou que tudo o que vai acontecer está escrito para que nós, né, não tenhamos nenhuma surpresa, não é? Para nós não ter surpresa nenhuma. Então não é novidade nenhuma. Agora, qual é a diferença, qual é o diferencial disso? Para quem não conhece a palavra, a pessoa fica injuriada por aquilo que está acontecendo. Mas nós, se conhecemos a palavra, nós vamos ficar alegres porque conhecemos, nós teremos a oportunidade, né? A Bíblia diz assim que o Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor revelou essas coisas aos pequeninos, né? Escondeu para os grandes, né? E nós sabemos. Então nós temos que ficar alegres porque nós sabemos as coisas, né? Que o povo aí, no seu orgulho na vida, não sabe, não só porque nós não queremos que eles saibam, nós queremos que eles saibam também, né? E queremos pregar o Evangelho para que eles conheçam e saibam também disso, né? Então nós paramos por aí, mas deixamos esses tópicos aí da palavra de Deus, para que a gente, quando lê essa palavra, né, a gente possa pensar isso, quando nós conhecemos e os acontecimentos das nossas vidas, né? Como é que vão indo? Porque está acontecendo tal coisa, né? Na igreja A, B, C ou D, ou lugar, num país, não interessa, né? Nós temos que entender que nossa fé está firmada no Senhor, e a Bíblia diz que nós somos como o monte de Sião, né? Nós não podemos nos abalar, nós precisamos estar firmados na palavra de Deus, e a nossa fé tem que estar inabalável, aconteça o que acontecer. Não tem esse negócio, né? Eu digo sempre assim, quando Deus manda, até o diabo obedece. Amém? Então eu gostaria de deixar essa palavra, né? Nós hoje somos discípulos do Senhor, né? Discípulos do Senhor, discípulos de Araraquara, né? Do lugar chamado Emaús. Não é verdade? E o Senhor está caminhando conosco. E nós podemos partilhar. Ou podemos de repente estar meio assim, Senhor, vem aqui, né? Vamos conversar um pouquinho, Senhor. Vamos conversar um pouquinho, Senhor, vem aqui, vamos cear comigo, Senhor. Né? Ele mesmo fala a palavra. Né? Aí você vai para o Salmo 46, 10. Meu Deus do céu, que coisa boa, né? Aquietai-vos e saber que o Senhor é bom. Aí você coloca o seu coração, você coloca a sua dificuldade, você revigora espiritualmente, falando por quê? Porque você consegue transferir as suas dificuldades para o Senhor, e você então sai dali já alegre, sorrindo, e aí, não na tua força, mas na força daquele que te fez a promessa, né? Que te abençoa. O Senhor, amém? Queridos, eu aprendi isso porque nós sofremos pela nossa família, pelos nossos amados, não é? Mas você não deve sofrer mais do que o limite.
Porque eu digo sempre que você não pode entrar na frente do Senhor, porque senão você vai levar pancada. Eu digo sempre isso, porque eu aprendi isso. E eu tive experiência, não foi uma vez nem duas, porque nós trabalhamos com libertação faz muitos anos. Às vezes nós queremos entrar na frente do nosso, nós colocamos as pessoas na mão de Deus, no cuidado do Senhor, entramos como intercessor, mas aí queremos entrar na frente. E atrapalhamos. Da mesma forma, quando nós vamos querer fazer justiça com a nossa própria mão, o Senhor deixa você fazer. Você tem uma causa, o Senhor é seu advogado, é seu doutor, Ele é o teu tudo. Mas você vai querer fazer justiça com as tuas mãos, o que Ele faz? Ele sai da frente, deixa você fazer. Não é? E a mesma coisa acontece na nossa família. Você colocou na mão do Senhor, você vai orar, você vai irrigar aquele coração, aquele pedido de coração, e você vai ficar de longe olhando. Não se meta lá, não é da tua conta. É verdade, é difícil, não? Porque nós, às vezes, queremos mostrar que somos bons, defendendo nessa hora, mas não somos bons. É? Então, a gente pensa que a gente vai fazer aquilo e vai ser visto como bom, mas não é bom não. Porque depois que nós colocamos a mão do Senhor, Ele é quem vai cuidar. A Bíblia diz que Ele corrige o filho a quem ama. Agora, se você coloca o seu filho na mão do Senhor e não deixa o Senhor corrigir ele, como é que fica? Como é que fica isso? Você coloca seu marido na mão do Senhor e depois deixa o Senhor corrigir ele. Se quer você corrigir, está certo? Ou vice-versa? Claro que não, queridos. Claro que não. Por isso que a Bíblia, o Senhor falou assim, a Bíblia diz, entregue o teu caminho ao Senhor. Lançai sobre mim, o Senhor Jesus falou, todas as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vocês. Amém? Nós queremos também dar esse recado para as pessoas que vão estar nos ouvindo, né? Aí, mundo afora, né? Clame ao Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor. Coloque a sua situação. Abra o teu coração. Convide o Senhor para entrar na tua casa, para entrar na tua vida, para entrar na tua família, para entrar nos teus negócios, né? Não tem ninguém melhor, um sócio melhor do que Jesus, né? Porque Ele pegou ali o lanchinho de um menino e multiplicou para tantas pessoas ali, né? Ele é Senhor, Ele sabe como fazer. Só precisa que você entregue teu caminho ao Senhor, que você abra o teu coração, que você confie nele, que você seja sincero, sincera, até mesmo com os seus problemas. Não pense que você, pastor, mas ele sabe meu problema, então por que eu preciso falar? Você precisa falar porque no reino do Espírito, quando você fala, você confessa o seu pecado ao Senhor. E aí Ele te perdoa. Se você não falar, fica no reino do Espírito mocosado, vamos dizer assim, como está lá, entendeu? Agora, quando você fala, Senhor, eu não posso, não tenho conseguido isso ou aquilo, mas o Senhor, a tua promessa, a tua palavra diz que o Senhor pode, você está dando uma chance para o Senhor libertar a tua vida, seja do que for, porque nada é difícil para o Senhor. Ele fala assim que nada é impossível para Deus segundo as suas promessas. E o Senhor tem uma promessa na tua vida, na tua família, na tua casa, uma promessa na tua geração, uma promessa para você, né? Então alegre o teu coração, mesmo que você está vendo ruim, mas creia que o Senhor é poderoso para transformar essa situação. Amém? Feche seus olhos, abre o teu coração. Você que está em casa, estenda suas mãos para cá.
Convide o Senhor para entrar na tua casa. Diga, Senhor Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, entra na minha família, Senhor. Convida, faz como esses discípulos de Emaús. Senhor, vamos entrar, entra na minha casa. Convida o Senhor, porque Ele vai partilhar com você das suas dificuldades, seus problemas. E Ele disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Talvez você esteja estressado, cansado, depressivo, quem sabe? Ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, disse Jesus. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve e suave. Troca o teu fardo com Jesus agora. Permita que Ele tome a tua causa nesta noite de libertação, porque Ele sabe como fazer as coisas, como fazer novas todas as coisas. Não há impossível para o Senhor. Ele é Senhor. Senhor, obrigado por cada vida que está aqui, por cada vida que vai ouvir esta pregação. Que a tua unção, o teu poder e a tua graça seja em cada vida, Senhor. Cria maneiras, Senhor, para que as vidas que o Senhor quer que ouçam essas palavras possam estar presentes aí. E que a tua unção, Senhor, ela seja estendida para essas vidas. E que o teu grande amor, Senhor, ele seja agora derramado em cada família, em cada vida, para a honra e glória do teu santo nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém?